Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do BNews Entrevista. Nós estamos entrando ao vivo no intervalo entre os painéis do Congresso da Associação de Portos de Língua Oficial Portuguesa. E essa edição do BNews Entrevista, gravada direto do estúdio BNews, aqui na Expo Brasil Export, está ocorrendo durante essa edição, a edição 2023 do Brasil Export. E essa é a nossa oportunidade de trazer entrevistas exclusivas com empresários, autoridades, personalidades do setor, para a gente debater um pouco o setor portuário, o setor de transportes, seus desafios e o que esperar para os próximos anos. E é para falar um pouco sobre evolução, mudanças e o que esperar nos próximos anos em relação à inovação e tecnologia, que a gente recebe no BNews Entrevista o CEO da Modal GR, Danilo Abundância. Danilo, seja bem-vindo ao BNews Entrevista. Muito obrigado, prazer. Danilo, a gente vem debatendo já há alguns meses o impacto as mudanças que têm ocorrido, tanto mudanças em processos, quanto também envolvendo tecnologia no setor portuário, no setor de logística. Hoje, como é que o setor portuário de logística trabalha com tecnologia? Ele efetivamente está aberto a novas tecnologias, à inovação, ou ainda tem uma dificuldade de assimilar as novidades do mercado? O mercado de logística, portos, logística, ele é um mercado que ele está engateando na parte de inovação e tecnologia perante os outros segmentos, né? Outros segmentos como financeiro, a parte do agronegócio, que está com uma inovação muito forte, muito grande, e tem muita oportunidade, né, de evolução, tanto na questão de você melhorar a gestão da armazenagem, a capacidade, quanto ao melhor controle de transportes de um país para o outro, seja via blockchain, seja uma avaliação em tempo real. Você tem diversas tecnologias hoje que estão hoje no mercado, que pode utilizar como meio para atingir o objetivo da logística dos portos, melhorando a sua eficiência. Mas você repara ainda que o setor está aberto, ele recebe bem a inovação, sabe explorar bem a inovação ou não? É um trabalho que nós, né, como Modal GR, a gente vem fazendo ao longo do tempo para mostrar o valor, né, da tecnologia e inovação, né? Às vezes o cálculo que se faz de risco de investimento perante o retorno, ele é muito cru, muito imaturo para esse segmento, né? Muito pela percepção, pelo trabalho. Então eu vejo que a empresa, o terminal, o segmento, né? Dentro do segmento, quem for o disruptivo, né, que seguir isso e colocar a inovação à frente, a tecnologia à frente do seu negócio como uma área ativa na cadeia principal, né, do seu processo, é que vai sair na frente do mercado, porque hoje o mercado todo ele fica muito reativo a novas mudanças e ele depende muito, ele foca muito a tecnologia perante as soluções legais. Então, o governo lança uma alteração no modelo, como confere web, e aí todo mundo vai atrás de uma solução para a gestão. É uma postura mais passiva? Uma postura bem passiva, né? Aguardando a entidade federal, o governo, mudar uma regra para que essa regra eles comecem a controlar. Então, hoje, tudo que é de controle nos principais terminais, tudo muito veio por conta da legislação aduaneira, né? O ato declaratório, N87, e tudo isso vem nessa evolução, mas muito pouco ainda se faz por automação ou algo pensando na melhoria do processo e na eficiência do processo logístico, né? De receber, armazenar e entregar. Quando a gente fala sobre os impactos dessas novas tecnologias, você pode citar algum exemplo do ganho que pode representar a adoção desse tipo de tecnologia para o setor portuário, para o setor de logística, ou o ganho de eficiência, ou a redução de custo por incorporar essas inovações? Por exemplo, lá em 2011 saiu a parte do OCR, scanner, né, 2010, 11 e 12 começou a sua implementação. Como que eram os gates, né? As entradas dos terminais? Eram todo manual, toda a gestão de controle de avaria de container de entrada e saída manual, todo o processo, a gestão de capacidade muito baixa. Não, e um processo semelhante
ao do século passado. Com base numa lei forçada do governo de você ter o controle, né, da placa, a cavalo, do container, de você ter uma visão via scanner, para melhorar o controle, né, o governo pensando na melhoria do seu controle, das suas cargas. Isso trouxe uma eficiência muito grande na gestão de capacidade, onde aumentou a capacidade de entrada e saída dentro do armazém, do terminal. E tem diversas ações que não incidem em parte aduaneira, legal, que podem ser feitas, mas eles são colocadas sempre em fator secundário. Hoje o mercado ele compra grandes equipamentos, né, como isso vem acontecendo, a pensar numa automação de processo. Trabalhar com uma robotização, trabalhar com uma eficiência, trabalhar com uma tomada de decisão sem ter uma pessoa. Isso ainda é muito disruptivo no mercado. E para outros segmentos que nós trabalhamos como agronegócio, ele já traz isso como um grande direcionador do business. Como você fala, citando o exemplo do agronegócio, você já vê a incorporação desse tipo de tecnologia, sim, ou na gestão da colheita, da produção, no controle de equipamentos agrícolas que estão ali no campo trabalhando. Entretanto, a automatização na operação portuária, é difícil você ainda ver exemplos. Assim, você vê às vezes um controle à distância, você vê equipamentos sendo operados com uma pré-programação anterior, mas não que obedeçam a uma inteligência artificial ou uma grande programação que coordene toda essa operação. Estamos próximos disso? No setor portuário, no setor de logística? Sim, eu vejo que tudo isso parte da ciência de dados, né? Então, a partir do momento que você consegue conhecer o seu processo mediante os dados que eles são transitados e você consegue trabalhar esses dados, naturalmente você consegue enxergar possibilidades e evoluções, né? Então, hoje a ciência de dados ela é muito forte para a parte de inteligência, justamente porque cada vez mais você conhece seu processo, conhece a sua padronização do processo e consegue melhorar. E aí você consegue também até antever, né, trazer uma linha futura daquele planejamento. Então, a predição, que é a parte maior, aí, mais profunda, né, mais avançada da parte de dados, é onde você consegue trazer o maior ganho possível. E hoje o mundo logístico, ele pouco trabalha-se com dados, pouco trabalha-se na engenharia de dados, na ciência de dados. Danilo, em relação a novas tecnologias para o setor portuário, o que a gente pode esperar para os próximos anos que pode ter algum impacto no setor portuário logístico? Muitas empresas armadoras já trabalharam com blockchain, já foram uma linha bem disruptiva, bem na ponta, trabalhando com tecnologia de ponta. Mas a questão da maturidade e o retorno desse investimento, a conta não fechou, né? Então, o que a gente entende que segue são pequenos ajustes, né? Trazendo uma inovação em pequenas coisas, em pequenas partes dentro do processo. Ou seja, dentro de um terminal portuário, como exemplo, você tem desde a carga que pode chegar até o embarque, até a chegada no porto destino, né? Até a chegada no cliente final, lá no porto destino. De todo esse fluxo, você tem etapas desse processo. Se a gente trabalhar em etapas desse processo, entendendo como funciona e trazendo eficiência para ele, também você está inovando. Por quê? A inovação, eu não preciso de tecnologia. A inovação é a forma de pensar. Sim. Né? É a gente tentar fazer algo diferente, tendo um resultado diferente. O que o mercado sempre coloca é que a inovação é tecnologia. Não, a tecnologia é meio. Eu sempre coloco isso. Então, é a questão da forma de pensar, da mudança do modelo de pensamento, que é o mindset, como eles dizem. Então, nós colocamos sempre como processo e dados como pilares fundamentais para conseguir trazer uma inovação, né? Entendendo o cliente, entendendo o processo, porque cada cliente utiliza uma forma diferente, tem um modelo diferente, tem uma entrega diferente, né? Tem 90% igual, só que os 10% é o que traz a característica diferenciada de cada cliente, cada terminal. E aí a gente trabalha todo esse processo e tenta trazer eficiência para ele nesse modelo. Independente da tecnologia, você tem diversas tecnologias, como diz o blockchain, de cripto,
você tem a parte de ciência de dados, você tem a parte de dashboards, onde você traz os dados. Você tem diversas tecnologias desenvolvendo, aplicativos, portais, chatbots, como o próprio ChatGPT, mas todas as tecnologias que eu vou falar aqui serão meios para atingir um objetivo. Na verdade, a gente precisa entender qual que é a dor do terminal e aonde que está o grande ponto que pode melhorar. E aí é um trabalho feito ali e a tecnologia é usada como meio sempre. Agora, novas tecnologias ou novos processos, tem algum surgindo que vai ter algum impacto forte no setor? Se a gente vê as empresas que mais cresceram, né, no e-commerce, por exemplo, as empresas de indústrias, elas cada vez mais estão focando na logística como principal foco, né, a gestão de capacidade de entrega. A Amazon entrega em um dia, tem empresas brasileiras que entregam em 8 horas, em 4 horas. Ou seja, a questão da ansiedade do mundo do consumidor moderno, ele faz com que o mercado ele se molda. Trabalhando no mercado B2B, como é o mercado logístico, né, na sua maioria, o que a gente precisa trazer é trazer o cliente junto, que é o principal ator interessado no processo, para trazer a solução que melhor seja para ele. O que ele precisa? Todo cliente quer. Ele quer um preço justo, um alto valor agregado para ele e trazer uma transparência de todo o processo. Então, você trazendo o blockchain, que traz uma segurança nos dados, né, de não substituição de informação ao longo do seu curso. Você trazendo painéis onde ele consegue acompanhar o tracking em tempo real da sua carga. E você conseguindo trazer uma redução de custo operacional, diminuindo suas movimentações, diminuindo seus processos internos, sendo mais limpo, a eficiência está aí. O grande ponto é que o mercado hoje ele traz grandes evoluções pensando em equipamentos, apenas equipamentos, mas não a automação dos seus equipamentos ou a percepção disso no cliente final. A inovação de processos, né, do próprio processo. Exato. Em si. Você citou muito que hoje a logística do consumo, né, tem trabalhado muito nessa prestação rápida, célere. Sim. Você prevê isso aí também migrando para uma escala industrial, ou seja, para atender o cliente industrial, ou o importador, ou o exportador, essa maior celeridade na entrega? Essa é a linha natural, né? Essa é a linha natural que vai acontecer, só que o mercado ele se movimenta por efeito manada, ou seja, ninguém dá um passo à frente. Todo o segmento está muito junto, aguardando a evolução. E até por isso que o governo precisa vir para fazer uma mudança. Então, a logística ela trabalha nesse mercado. Todas as empresas têm esse foco de inovação, mas ainda tem um pé atrás. Então, eu vejo que isso é uma linha natural que vai vir conforme o tempo, mas a aceleração vai depender muito de um player desse mercado se propor a trazer essa inovação, trazer essa evolução. Certo. Bom, um outro aspecto também interessante ou importante desse avanço tecnológico, no avanço de inovações, acaba sendo parcerias internacionais. E a Modal GR agora deu um passo bem importante, que foi o início do seu processo de internacionalização. Inicialmente, como é que está esse projeto de internacionalização? A Modal GR hoje chega na Europa, está em Portugal. Como é que vai ser essa integração com o mercado europeu? A internacionalização da Modal GR ela veio aí durante um longo período de estudo, entendimento de estratégia para a gente entender qual que seria nosso posicionamento. Entendendo que as dores que o mercado brasileiro possui, o mercado mundial ele tem muito ainda existente, principalmente o mercado africano, também que é similar como nós, temos diversas dores aí a serem resolvidas. E com um potencial de crescimento incrível, né? E trazendo um benchmark, né, da União Europeia, como Portugal, onde Portugal é um país muito forte para a inovação, né? Ele fomenta muito a parte de inovação aberta. Esse foi o motivo de vocês terem escolhido Portugal? Sim, por conta de incentivos da própria União Europeia e mais ser um mercado muito mais evoluído do que o próprio Brasil. Só que a União Europeia ela não tem os desafios que o Brasil possui. Ao mesmo tempo, nós não temos a maturidade de empresa como eles
possuem. Então, nós acreditamos que esse intercâmbio, né, expandindo nossos negócios para lá, a gente consegue tanto atender às demandas do mercado, do que somos especialistas, que já fazemos aqui no Brasil, que lá é relativamente novo, e locais próximos, né, no leste europeu, África, né, porque ali você fica bem no meio, né, disso, como a gente cada vez mais buscar o benchmark de mercado, né? Com a Modal GR, parte dos nossos clientes, do nosso segmento, a gente tem unidades de negócio fora do mundo logístico. O mundo de agro, indústrias de automação, grandes empresas de e-commerce, e com isso a gente consegue pegar todo o benchmark desse mercado e trazer para o mundo logístico. Porque hoje, se eu apenas olho para dentro de casa, dentro do segmento que atuo de logística, a gente não consegue inovar. Fica muito mais difícil. Partindo como modelos que nós temos de outros segmentos, a gente consegue entender o que foi certo no mercado financeiro de atendimento ao cliente. Como que isso eu posso trazer para o mercado logístico? E a gente começa a trazer diversas soluções dentro de cada segmento, mas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, né? O mercado financeiro ainda continua como a grande referência, né? Sim, o mercado financeiro brasileiro ele é muito evoluído, né? Então, assim, tudo que é de maior tecnologia existente, de segurança, principalmente, de processo, né? Que é o grande calcanhar aí das empresas quando fala em tecnologia, fala em transição de transitar dados. O mundo financeiro ele está bem evoluído, né? Então, estando nesse mercado, a gente consegue trazer quais são as práticas executadas, os modelos executados e trazer para esse mercado de logística, que ainda pensa muito nisso, fala muito nisso, mas tem muito pouco disso. Qual o próximo passo nesse processo de internacionalização, Danilo? A Modal GR já visa outros continentes? A gente começa a trazer a internacionalização e a ideia é estar em todo mundo, né? Começando pela Europa e aí com base no direcionador que a Europa pode trazer, né, de Portugal, a gente atinge o mundo todo. Foi difícil dar esse passo? Bastante. Qual foi a maior dificuldade? A questão de você não conhecer a cultura, de você dar um investimento que talvez, né, sempre quando você pensa, fala, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Quando você fala não conhecer a cultura, assim, comparativamente de todos os países do mundo, Portugal é aquele cuja cultura é mais próxima à cultura brasileira. Quando você fala de não conhecer a cultura, você está se referindo a quê? Todo modelo comercial é completamente diferente, todo modelo de relacionar projetos é diferente, modelo de investimentos é diferente. Ou seja, nós temos muita similaridade com Portugal, porém, apenas na fala e em alguns aspectos culturais, mas na parte do negócio econômica completamente diferente. Até a forma como a própria União Europeia, né, e Portugal, sendo muito incentivada por ela, vê o mercado e vê o mercado de tecnologia e inovação, diferentemente do Brasil, que hoje o incentivo ele é muito baixo do governo para que você consiga investir em novas inovações. Como é que ocorre esse incentivo lá em Portugal? Você tem um dos programas que você tem na União Europeia, né, de Portugal, que é o Portugal 2030, onde ele trabalha trazendo empresas, montando empresas, novos empreendedores, incentivando projetos de evolução, seja internacionalização de empresas de outros países, como próprios empreendedores portugueses ou europeus, a montar empresa em Portugal e trazer parte desse investimento a fundo perdido, né? Que eles ainda, hoje eles nem comentam mais fundo perdido, eles falam que não reembolsável. Investimento não reembolsável. É uma mudança que significa muito, né? Sim, e aí você pega o outro restante, você tem uma taxa de juros ao ano de 1, 2, 3% ao ano, e você pode pagar isso há muitos anos. Então, se você tiver um projeto que realmente faça sentido para a União Europeia, que faça crescimento, que traga geração de empregos, onde ele se torna referência, principalmente em tecnologia, a parte de agro, o que eles tiverem, né, de verticais, que tecnologia é uma delas, eles incentivam, te acompanham e te apoiam. Então, isso você não vê no Brasil. Isso você não vê no Brasil.
Não existe. Não existe. O empresário no Brasil, ele sempre tem que correr com os problemas e sempre ele, assim, tem muito problema com o governo, né? O governo, ele joga contra você. Impostos, problemas, são leis que dificultam. Não há uma política de incentivo, né? Especialmente no setor tecnológico. Nenhuma. Danilo, o setor de tecnologia hoje é um dos principais destinos dos novos profissionais. É um setor que cresce muito, as atividades dentro dele são cada vez mais diversificadas. Para quem tem o interesse de atuar no setor portuário, no setor de logística, mas também no setor de tecnologia, que orientação você dá para esse jovem que está escolhendo a sua carreira ou que começou agora a universidade e quer trilhar esse caminho? Como eu digo, para todo e qualquer profissional, independente da área, né, quando eu falo que uma pessoa é bom profissional, é uma pessoa que resolve o problema do cliente. Ou seja, independente da área que você atua, sempre tem que olhar o cliente e dar valor para ele. Então, aquilo que você gera valor, se você resolve o problema do seu cliente, você sempre vai ser um excelente profissional. Não basta você saber a melhor tecnologia, saber o melhor fundamento, se você não resolve o problema. Então, o foco está em resolver o problema. E dentro da Modal GR, como que nós escolhemos os melhores profissionais? A gente escolhe os profissionais mediante a capacidade de aprendizagem que ele tem, né? E a capacidade de execução daquela aprendizagem, ou seja, o mundo ele muda muito. Então, se você faz a mesma coisa durante 20 anos, da mesma forma, com certeza você não vai ser o melhor do seu mercado nos 20 anos. Você pode ser num primeiro momento. Depois alguém vai fazer algo evolutivo e vai crescendo. Então, se você tiver uma capacidade de aprendizagem e execução daquela aprendizagem constante, ou seja, ter uma adaptabilidade à mudança e evolução desse trabalho, né, em qualquer área de atuação, você se torna um profissional sempre de primeira. Perfeito, Danilo. Agradeço muito a tua participação aqui no BNews Entrevista e convido aí para uma próxima vez a gente voltar a debater sobre a questão tecnológica. Obrigado, Leopoldo. Obrigado. Prazer estar aqui contigo. Perfeito. Também convido a todos para nos acompanhar aqui no BNews Entrevista. Logo mais tem mais uma edição do nosso trazendo outra personalidade, uma autoridade, para falar um pouco mais sobre setor portuário, setor de logística, inovação e o que esperar nos próximos anos. Um abraço e até a próxima.